palavra de Jesus é transformadora e é poderosa, amém? Ele ainda salva, a sua palavra ainda tem poder, e vai continuar tendo até os finais dos tempos. E eu quis colocar esse vídeo como introdução. Estava hoje me preparando para o estudo, uma hora fui rolar o feed e coincidentemente apareceu esse vídeo, e que tinha tudo a ver com a palavra, tinha tudo a ver com, pelo menos com o texto básico, com tudo que o Espírito estava colocando no meu coração. Então, na hora que eu vi, queimou o meu coração, né, de ver, né, aquele povo na África, a gente vê tão pobre, né, o rolê que eles fizeram para cavar um buraco, colocar umas pedras numa lona, caminharam longos e longos quilômetros para buscar água, só para serem batizados. Que esse é o poder, esse é o impacto da palavra de Jesus. Ela muda, ela transforma. E ver, né, missões, né, mexe com o coração do Leozão, né, que é um cara super apegado a questões de missões, e confesso que mexe muito ao meu também. Então, quis trazer esse vídeo para justamente servir como introdução. E o texto, né, que ela citou ali, né, o texto de Mateus 28:19, né, que é um texto muito conhecido. Na verdade, a gente vai tratar o texto de Marcos, mas em Mateus 28 diz: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século." Esse texto de Mateus é o texto paralelo do que nós já vamos abrir para dar início aqui ao nosso tema, que está em Marcos 16, do 14 ao 15. É o texto paralelo, é o texto que todo mundo conhece. A gente resume a esse texto com o nome de Ide, né? A gente chama esse texto de Ide. O Ide de Jesus, né? A gente está falando tanto de Mateus 28, tanto Marcos 16, né? Marcos 16. E nas Bíblias de vocês, talvez teriam o título de A Grande Comissão, né? Então aqui é Jesus após a sua ressurreição, aparecendo aos discípulos e ali na mesa entregando uma mensagem, entregando uma ordenança aos 11 naquele momento antes da sua partida para o Pai. Em Marcos 16, do 14 ao 15, vamos ler. Vou ler aí, porque vai que a versão está diferente, né? Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E aí o verso 15 diz: "E disse-lhes, vão pelo mundo", ou em algumas traduções, "ide pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda criatura." Ide pelo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Essa foi a ordenança de Jesus, e a gente vai dar uma cavada um pouco nesse texto, que é um texto muito utilizado, né? Um texto que a gente lê o tempo inteiro, ouve, né, desse texto o tempo inteiro, mas para a gente também, a ideia aqui é a gente ter um aprofundamento e sair daqui com uma ótica um pouco talvez diferente do que a gente habitualmente entende quando lê esse texto, né? E para falar um pouco aqui dessa parte um pouco mais técnica, um pouco mais chata, meu objetivo aqui não é teologia, não é nem nada do tipo, mas eu acho interessante porque, para fazer um contraponto, para os teólogos, na academia, tem um debate muito intenso sobre esse texto. Tem um embate ferrenho mesmo, onde a comunidade se divide sobre a tradução desse texto. Se a palavra utilizada é ide, ou se a palavra é indo. Eu não sei se alguém já ouviu esse debate, ou já pelo menos pincelou, viu algum corte, viu algum Reels, né? Mas a comunidade acadêmica de teologia, eles discutem sobre isso e se dividem se a tradução mais correta é ide ou indo, né? Aonde eles perdem, e teólogo, a gente que está fazendo lá, teólogo gosta de discutir, gosta de perder um tempo legal ali com a tradução, com a semântica de não sei o que, depois mais não sei o que, e fica embates, e porque teólogo gosta disso, ele gosta dessa discussão. Mas isso é muito importante, porque salta aos nossos olhos
a importância e a diferença dessas duas, né? Por mais que nas nossas versões a gente pode traduzir até como vão, como a gente leu ali, né? Mas o mais comum é traduzir como id. E, de fato, acho que gramaticalmente falando, de um grego para o português é o mais certo. Mas a essência do indo é o que Jesus quis passar nesse texto. Porque quando a gente olha para o id, dá a sensação que eu tenho que ir e depois eu começo a fazer alguma coisa. Então, primeiro eu vou e depois eu faço. Quando você lê esse texto na ótica do indo, aí muda de figura. Então, enquanto estou indo no meu caminho, eu estou pregando a palavra. Muda um pouco a figura. Então, eu não preciso esperar, falar, não, esse ano eu vou ser enviado, porque eu vou dar uma pausa aqui nos meus estudos, vou dar uma pausa aqui no meu trabalho, e nesse ano eu já senti uma palavra de Deus que eu vou. E daí, quando eu for, aí eu vou começar a pregar o evangelho. Na hora que eu for, eu vou começar a falar das boas novas. Mas não, esse não é o objetivo desse texto. O objetivo desse texto, dessa ordenança de Jesus, é justamente sobre essa questão de enquanto você vai, faça algo. Enquanto você está no caminho, faça algo. E eu jogo para vocês aqui, quem está vivo aqui essa noite, levanta a mão e dá um glória, bem pentecostal. Meu Deus, bem, a Helene gostou. Se você está vivo aqui essa noite, parabéns, você já está indo. Você já está na primeira etapa desse versículo. É o que precisa, mais nada. Você não precisa que venha um profeta, não precisa que venha o pastor Getúlio, que venha uma irmãzinha do coque, que vem, aponta o dedo na sua cara e fala, estou vendo que você vai para Miami, para Orlando, e vai pregar e eu recebo, glória a Deus. Você não precisa disso. A palavra é hoje. Se você está vivo, se você acordou, levantou da sua cama hoje, você já está apto a pregar a palavra de Deus. O texto aqui, e eu quis trazer a discussão dessa galera, desses teólogos, justamente porque é onde a gente se agarra. E se existe uma unanimidade, unanimidade, se existe um consenso entre esses teólogos, que é único, é que ide ou indo, tradução, ok, vai dar discussão, mas é o que vem depois. O consenso entre eles é que esse verbo ir, ele é um verbo que a gente chama de verbo preparativo. Ele está preparando para algo. Ele não é a ideia principal da sentença. Ele não é o núcleo da frase que Jesus está dizendo. Ele só é um verbo que prepara, que chama outro, esse sim importante, esse sim o núcleo, e esse sim o que nós devemos depositar a nossa atenção, que é pregar. E quando lemos esse texto, e até porque a gente resume ele no id, né? Fala, não, o id de Deus, o id de Jesus, o id não sei o quê, porque a gente resume ele apenas ao id, e está tudo bem, não tem problema a gente chamar de id, a gente tem que ir mesmo, mas parece que a gente mascara um pouco o que realmente é importante nesse texto, que não é a questão de ir, porque quando a gente se baseia na questão de ir, vamos ser sinceros, irmão, quando a gente tem que ir, a gente arruma desculpa para tudo para não ir. Se tem uma coisa que a gente gosta de fazer e é bom de fazer, eu sou muito bom de fazer isso, arrumar desculpa para não ir. Ou dá para hoje não dá para ir. Ô irmão, dá para vir aqui em casa, não sei o que, nossa, hoje não está dando para ir, meu trabalho, a gente é bom de desculpa para não ir. Então se a gente ficar preso nesse texto, na ideia do ir, o que vai acontecer? A gente sempre vai continuar sendo bom pra caramba nessa desculpa de, não dá para eu ir ainda, mas um dia eu vou, e quando eu for, quando esse dia chegar, Deus que me aguarde, porque eu vou pregar pra caramba, ninguém vai me segurar. Não é esperar. O foco aqui é pregar, seja se você quer chamar ide, indo, não interessa. O foco aqui na sentença de Jesus e a ordenança de Jesus é em pregar. Você não precisa, igual os apóstolos foram enviados ao redor ali de Jerusalém, ao redor ali de Israel, você não precisa ser enviado para outro país. Glória a Deus se você for. Nossa igreja é uma igreja missionária, a gente prega a palavra do reino lá no Haiti, a gente prega em outros lugares do mundo, mas você não precisa esperar isso. Tem um livro de um cara, eu não lembro o nome dele, eu sou muito ruim de nome, ele tem um canal no YouTube até que famosinho fala muitos assuntos de Bíblia,
Dois Dedos de Teologia, se eu não me engano, o nome do canal dele. E ele tem um livro que, nossa, o livro é muito bom, eu nunca li, mas deve ser bom pra caramba. Mas o título já te pega ali. Ele fala, você não precisa de um chamado missionário. Essa é a capa do livro. Isso é absurdo esse livro aí. Recomendo, viu? Ele é bom de teologia, deve ser bom o livro dele também. Mas chama muita atenção, você não precisa de um chamado missionário. Podia acabar ali o livro, já que já entregou a mensagem, já resolveu tudo. Não precisa, o Leozão é o missionário da igreja, a Lu é o missionário da igreja, o pastor Jair é o missionário da igreja. Não precisa. Para pregar, não precisa disso. A gente não precisa chegar nesse ponto. Um exemplo do que a gente dessa ocorrência, a gente vai ver lá em Marcos também 5, uma passagem muito famosa também, para quem estava naquela primeira aquela primeira reunião que a gente fez ali, galera do CJ, acho que quem estava era o C, Marcelão, acho que estava a Lari, tinha mais quente, uns 4 tontos, só o Pivetão, o Leozinho ele foi embora ver alguma coisa com o Diogo no dia, mas quem estava lá no dia, a gente estudou um pouco sobre esse texto, e muito bom fazer esse modelo que a gente está fazendo, porque dá tanta pregação, dá para a gente usar tanta coisa no dia. E lá a gente teve uma conversa muito top sobre Marcos 5, ali do 1 ao 20, e justamente sobre um ponto que eu gostaria de trazer. Antes de ler, né, eu quero deixar claro que a primeira vez que Jesus enviou os seus apóstolos para pregar, ocorreu em Marcos 6, beleza? E Marcos 6 é aquele primeiro momento onde Jesus fala, vai de 2 em 2, vai pregando e tudo mais. A gente vai ler Marcos 5, ok? Então, explicando um pouco do contexto, para a gente não ler tudo, ali é a passagem do endemoniado Gerazeno, ou Gadareno, enfim, é aquele cara lá do nome da legião, eu sou a legião, é a passagem onde o demônio vai para o porco vai do precipício, é essa passagem, está todo mundo familiarizado, né? Para não ler ela e matar meu tempo aqui, que já é curto já, né? E eu quero jantar hoje, vocês também querem? Amém? Amém. E nessa passagem, logo após Jesus ir lá, expulsar os demônios dele, mandar os porcos para o precipício, Jesus estava indo embora ali da cidade, porque a galera falou, sai fora, estamos assustados, não curtimos, e aí entra o verso 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes, pode trocar essa palavra por pregue, quanto ao Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Verso 20, então aquele homem se foi e começou a pregar, a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Lembrando, os apóstolos foram enviados no capítulo 6. Aqui, quando a gente lê esse texto, a gente está falando de um endemoniado, a gente está falando de um cara que não era judeu, ou seja, a gente está falando de um gentil, um cara que estava fora do povo de Deus. Esse cara, lotado de demônio, uma legião, eu não lembro quantos que era lá, considerado uma legião, tem uma galera que faz um cálculo lá, tem um número, mas é muita coisa, é muito demônio. E nesse momento, Jesus o liberta. E o que ele quer fazer? Não, quero com o Senhor. Meu lugar é com o Senhor me libertou, eu naturalmente, né, quero te seguir. E Jesus fala, não, vai me seguir, não. Vamos ser sinceros, não é um pedido nobre do endemoniado, Jesus, eu quero te seguir, eu quero estar com você. Não é algo que aos nossos olhos parece extremamente válido, que é o que a gente fala o tempo inteiro, que a gente vem aqui nos cultos e fala o tempo inteiro, Senhor, eu quero mais a sua presença, Senhor, eu quero te seguir, quero ser como você. Só que Jesus fala não para esse cara, fala não, para você eu tenho outro propósito. E esse, até então, até aquele momento, endemoniado, é o primeiro enviado de Jesus a pregar as boas novas. Não foi um dos 12, não foi um judeu, não foi muito menos um religioso da época, foi um ex-endemoniado. A primeira pessoa que Jesus livremente deixou falar sobre ele. Deixou falar
sobre o que Jesus tinha feito por ele, sobre o que o Senhor tinha feito para ele. Um ex-endemoniado, recente, crente convertido há minutos, e ele foi enviado. Ah, mas Felipe, por que você está me dizendo isso? Eu quero deixar claro que eu não prego a palavra, eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu sou um cara muito tímido, então eu tenho um pouco de dificuldade de falar da palavra. Ah, mas eu não prego muito a palavra ali no meu serviço, na minha escola, porque eu sou um cara que tenho muito pecado, eu tenho muito problema, então acho que não vai ficar legal eu sair falando do amor de Jesus para os outros, né? Ah, eu sou um cara que eu sou meio duas caras, lá eu fiz uma coisa, aqui eu fiz outra, não vai ser legal eu ficar falando de Jesus, não vai ser interessante eu falar de amor de Jesus. Ah, mas eu sou um novo convertido, eu ainda nem tenho base bíblica para sair falando do amor de Jesus, para ir pregar das maravilhas de Jesus, eu não posso ainda, eu sou neófito. Mas o endemoniado pôde. Eu não estou falando para você vir aqui, pegar um microfone, ir no centro de uma cidade e começar a aprofundar e descascar a Bíblia e falar, não, aqui diz a palavra e não sei o quê, e vir e montar um sermão. Eu estou falando para pregar. A gente confunde pregar com isso daqui, a gente acha que isso daqui é pregar. Isso daqui é exposição das palavras, da palavra, é exposição das escrituras. O que eu estou fazendo aqui, o que o Carlão faz, o que o Joel faz, os que sobem aqui, a gente está fazendo a exposição das escrituras. Esse texto, quando fala pregar, você não pode entender que é isso que eu estou fazendo. É lógico que se encaixa, é lógico que o que eu estou fazendo aqui se encaixa com o ir de pregar é a palavra. Mas o pregar aqui, ele está falando de falar, Jesus está dizendo para você falar do amor dele, falar do quanto ele mudou a sua vida, falar do que ele fez por você, é falar que, pelo amor de Deus, você não precisa ser um crente de 10 anos para falar que Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado. Isso é pregar, é isso que ele está pedindo aqui, pedindo não, desculpa de novo, é isso que ele está ordenando aqui. Ele não quer saber se você tem vergonha, ele não quer saber se você é gago, se você fala tecrado, ele não quer saber, ele quer que você pregue. Ah não, mas num ambiente que eu vivo corporativo, eu não posso. Te amo, viu, Juju? Tá mutado, né? Deixa mutado, mantém mutado. Até me perdi aqui. Ele não está nem um pouco preocupado e nem quer saber disso. Ele só está falando, vai e prega o meu amor. Se você se converteu, eu tenho certeza que pelo menos uma experiência, provavelmente uma das maiores experiências da sua vida, você já passou, que é conhecer o Senhor Jesus Cristo. É disso que ele está falando aqui em Marcos. E é isso que ele falou para o endemoniado. Vai lá, fala o que aconteceu. E o que aconteceu ali no final do versículo? Ele pregando ali em Decápolis, e todos se admiravam. Então eu não sei qual que é a sua desculpa. Não sei qual que é. Eu também tenho as minhas aqui. Mas a ordenança é pregar. Não espere o ir. Ele não está preocupado em você ir. Você não precisa ir para a praça. Você não precisa ir para outro país, para outro estado. A ordenança não é ide, a ordenança é pregai. Então por que você não prega? Não é o que eu estou fazendo aqui. Essa palavra reflete a mim também. Quando o Senhor compartilhava ao meu coração, e aí Felipe, quantas pessoas do seu serviço já ouviram falar do meu amor através da sua boca? Pregar aqui é fácil, né? Não é tão fácil também não, mas é mais fácil, perdão, é mais fácil. E você? Qual a sua desculpa, crente, sua desculpa gospel de hoje? Qual a sua desculpa gospel de segunda-feira, amanhã, quando você acordar, para falar do amor de Jesus? Para pregar as boas novas. Neófito ou não, a ordem é de pregar e é para todos. Tem uma frase para fechar essa primeira etapa de Francisco de Assis, que ele diz assim, uma frase bem conhecida: pregue o evangelho a todo tempo, e se necessário, use palavras. É óbvio aqui que ele não está falando que você tem que ser um crente 007, é óbvio que usar as palavras é importante, é óbvio que ser intencional é importante,
porque de caridade até ateu faz, boas obras até ateu faz. Então não, só vou fazer umas boas obras aqui, a pessoa vai ver e vai se converter. Não é disso que ele está falando, mas ele está falando da intensidade, que você tem que pregar a ponto de que nem palavras precisam sair da sua boca, de tanto que o evangelho vive e é transmitido através da sua vida. Isso é pregar. Não precisa vir aqui montar um texto, um sermão, é chegar lá no seu serviço. Quantos aqui, no serviço ou na escola, tem alguém que não é convertido e você gosta dessa pessoa, você se dá bem? Levanta a mão quem pelo menos tem uma pessoa que você se dá bem lá no seu serviço. Uma pessoa só, não precisa ser muito não, pelo menos uma. Tem uma pessoa não convertida no seu serviço, que você gosta dela, que você se dá bem com ela, ou seja, acredito eu, que vocês conversam todo dia e se dão bem dia a dia. Quantas vezes você fala de Jesus para ela? Quantas vezes você fala que existe algo que mudou a sua vida de uma forma tão sobrenatural, que transformou você num cara, numa mulher miserável, nisso que ela está vendo hoje? A gente precisa pregar, não porque Jesus pediu, é porque Ele ordenou: ide e pregai a toda criatura. Mas eu entendo também, a gente tem os nossos porquês e os nossos motivos, e a minha ideia aqui também é desconstruir uma máxima muito mentirosa, muito falaciosa, que existe na percepção do crente em geral, né? Que é o negócio do não estou sentindo, não senti paz nisso, sentindo que isso aqui não é para mim, senti que essa palavra não era para mim, era para outra pessoa. Nós crentes gostamos de sentir muito, a gente sente o tempo inteiro. Nossa, estou sentindo uma coisa aqui, nossa, pau, a gente sente. É óbvio que o Espírito Santo, ele age através das nossas vidas, através de sentimento. E é óbvio que às vezes eu vou chegar em um determinado local, o Espírito Santo vai me incomodar e falar: não, era para você estar nesse local. É óbvio que eu posso e o Espírito vai se comunicar através de mim por esses sentimentos. Mas por isso ser uma verdade, não anula a outra. Não significa que a gente arruma muito desculpa para não fazer as coisas que nos são ordenadas, às vezes pelo próprio Deus, ou às vezes por Deus através da vida de um líder, através da vida de um pastor. Não tira o fato que a gente inventa muita desculpa para não fazer algo e usar a frase: não estou sentindo que é para mim, não estou sentindo que é legal, ou não senti paz nisso, não vou fazer. Você pode sentir o que você quiser, não tem problema, sente o que você quiser. A pergunta é o Espírito que está fazendo você não sentir paz naquela situação? Não se sentir contente com aquilo? Não, a sala de oração não é para mim. Eu estou bem já, eu oro em casa. Eu sinto que é para quem não ora. Nem ora em casa, o pastor faz a sala de oração, faz os grupos de relacionamento para isso. Não é para mim. Irmão, você tem opinião e ideia e você acha muita coisa. Eu sou assim, quem me conhece sabe, tem opinião para tudo, resposta para tudo. A Gabi sofre muito com isso. Mas a gente tem que afogar esse velho homem ignorante que ainda vive dentro da gente, que acha que nós somos o centro do universo e toda a verdade está estabelecida aqui. Eu sei o que é bom para mim, ponto, acabou. Não, você não sabe tudo. As salas de oração vão dar talvez uma pausa aí, a gente não sabe ainda certinho como vai ser, igual o Michel falou, vamos esperar a viagem voltar para a gente definir. Mas a ideia é a gente transferir as salas de orações para as casas. Nesse ano, quantas vezes você veio para a sala de oração? Não precisa responder. Mês 8? Mês 8, né? Quantas vezes? 8? Uma por mês? Tá bom, uma por mês, né? O pastor pediu para vir toda semana, mas uma por mês tá bom. Eu sinto que uma por vez é o suficiente para mim. Esse mês foi puxado no trabalho, estou me sentindo cansado demais para ir para a oração. A gente sente o tempo inteiro e arruma desculpinha. E agora? Qual vai ser as próximas desculpas? Para os próximos grupos? Qual vai ser?
Na verdade, a gente sente muito e tem muito essas ideias, porque no fundo, a gente não passa de um bando de mentirosos. A gente é um bando de mentiroso. Sabe por que a gente é um bando de mentiroso? Porque um dia você aceitou Jesus. Porque um dia talvez você veio aqui, um dia você passou pelas águas e você falou: Senhor, a minha vida é toda sua. Eu entrego toda a minha vida ao Senhor. A gente canta a música lá do cara do É Ele, lá, mas a outra música dele como que é? É do tudo é teu, tudo que eu sou é teu, Cristo, minha casa, meu dinheiro. A ação do Pai é bala, né? Você não leu o Zão na teologia de sábado de manhã. Nossa, Deus triste. A gente fala que entrega tudo, mas é mentira. Vai passar óleo de peroba nessa cara, você não entrega tudo não. Você só entrega até o momento que você sente que não é mais para entregar. Ah não, até aqui eu entrego, não, mas aqui já não, acho que não é mais para mim. Já não estou mais sentindo mais paz. Ah não, eu vou dar o dízimo, esse mês apertou, estou sentindo demais de não dar mais o dízimo. Nossa, comecei a sentir. É mentiroso, nós somos mentirosos por essência. E a gente vem e fala: Senhor, eu te entrego tudo, tudo é seu, minha vida é sua, a minha família é sua. Mas o domingão que você está cansado, de vez de você pegar a sua família, levantar do sofá e vir para a igreja, você fala: não, hoje eu estou cansado, hoje é dia de passar com a minha família e não de ir para a igreja, porque você está se sentindo cansado. Nós somos mentirosos por essência. Então, se isso já não é o suficiente para te despertar, porque um dia, não sei você, mas eu entreguei a minha vida para Jesus, e eu fui sincero com Ele, e não entreguei uma vez só não, quantos apelos eu não vim aqui, entreguei de novo, encontro e de novo, a gente entrega o tempo inteiro, né? Palavrinha ruim que nós temos, porque, pô não, nossa Deus, agora mudou, agora é tudo seu, mas dá 6 meses, tô mais frio, precisando do outro encontro com Deus, agora eu vou entregar de verdade. Agora vai ser daqui para frente é só para trás, não tem isso. Enquanto você entrega a sua vida de forma parcial para Deus, você está dando brecha para o inimigo tomá-la por inteira de você. Eu vou repetir. Enquanto você está vivendo esse evangelhozinho bem raso e entregando a sua vida de forma parcial para Deus, você está dando a brecha que o inimigo quer para tomar ela inteira de você. Ah, Felipe, onde está essa frase na Bíblia? Vai ler Apocalipse 3,16, não precisa abrir, você pesquisa na sua casa. Você vai ver do que eu estou falando. Estou tirando da minha ideia. Bom, acabou a porradaria. Eu apanhei muito essa semana. Deus me colocou à prova em bastantes oportunidades. E agora, eu sei, irmãos, que falar tudo isso que eu estou falando é mais simples falar do que fazer, porque eu sei que é difícil. A vida, ela não é fácil. A vida nos apresenta situações extremamente difíceis. Eu não quero vir aqui ser o arauto da moralidade e falar... Eu entendo, eu sei, eu passo pelas mesmas dores que você, pelas mesmas dificuldades. E tá difícil, não tá fácil. Recentemente eu tive uma conversa com Deus. Estava num momento, uma situação bem complicada mesmo, de reverter e... Enfim, muito ruim. Coração lotado de tristeza, amargura. É a hora que a gente para de ver a luz e só começa a ver as trevas que habitam dentro do coração, onde a gente só enxerga a dor. Nessa conversa, cheguei para Deus e falei: Deus, olha tudo isso. Estou suportando, está difícil. E murmurando, reclamando, porque a situação era uma droga. E está tudo bem, irmãos. Está tudo bem você não gostar das situações adversas e difíceis. Não é obrigado a gostar.
E daí ele me perguntou, e agora? Você já me falou o quanto está doendo, o quanto está difícil, mas e aí? É isso? É isso que você tem a me dizer? Eu estava só pondo para fora as trevas que estavam dentro do meu coração. Que nesse momento, coração cheio de dor, sangrando por dentro, quando ele me fez essa pergunta, mas e aí? E agora? Um versículo rasgou o meu coração e veio lá do profundo. E esse versículo eu respondi para ele. Não respondi feliz, não respondi sorrindo, não. Respondi mal, respondi abalado. Em João, não precisa abrir ainda não, mas em João 6, a partir do verso 60, ali um pouco antes, Jesus está dando um sermão, está falando, questão sobre o pão da vida, e aí a galera começa a se incomodar com as palavras dele, a galera não estava curtindo, e eu estou falando desse texto porque tem tudo a ver com as minhas respostas. Pode abrir aí já o João 6,66 ao 69. E só para ler um verso antes, que é depois das palavras difíceis que Jesus falou, Jesus deu uma palavra que não foi tão bem digerida pela galera, ou seja, a galera não se sentiu tão bem. Talvez Jesus tenha errado um pouquinho, a multidão não ficou tão feliz com as palavras. No verso 60 ele vai dizer que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? E aí a gente entra no verso 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? E aí entra Pedro e responde: Senhor, para onde? Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Para onde iremos, Senhor? Então Jesus olha a multidão e alguns dos seus outros discípulos indo embora pela palavra dura que ele tinha proferido. Ele olha para os seus 12, provavelmente cabisbaixos e incomodados, não se sentindo bem, e fala: e aí, e vocês? Está todo mundo indo embora, não vão também? E aí Pedro, pela glória do nome de Jesus, através da graça e de certeza, da influência do Espírito Santo, profere essa frase que está registrada até então: para onde iremos? Para onde iremos, Senhor? O que o Senhor falou não me agradou, não está legal. A galera está indo embora, foi chato, situação difícil, está difícil te seguir, está difícil manter, todo mundo quer te matar, e a gente está aqui, nesse meio fogo cruzado, está difícil, mas para onde, Jesus? O Senhor me pergunta uma coisa dessa, pode perguntar, mas para onde? Eu não tenho aonde eu ir, não tenho para onde eu correr, se só o Senhor tem as palavras. No verso final, aonde, verso 69, verso 69 diz, abre aí para mim, nós cremos e sabemos, e algumas versões falam, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo, que tu és o Cristo. Aqui Pedro está dizendo: Senhor, nesse momento, eu posso nem estar sentindo tantas coisas boas a respeito da tua mensagem, mas eu sei, eu tenho conhecido. Na hora que o Senhor faz os milagres, a hora que o Senhor levanta o paralítico, a hora que o Senhor abre os olhos do cego, é alegria. Nossa, Jesus, que legal, eu estou seguindo o cara certo, é isso aí, show de bola, Jesus é o cara, Jesus é o Messias. Nessa hora é euforia, é alegria, o coração transborda. Mas e na hora que o coração está triste? E na hora que o sentimento de alegria, que um sentimento bom, não é o suficiente para te prender a algo? E aí que entra o que Pedro diz: eu tenho crido, eu tenho fé, mas eu também conheço
eu sei. Aqui Pedro está falando de convicção. A palavra no original, ela vai remeter a conhecimento, vindo de algo que você aprende. Não está falando de algo que você sente. Amar a Jesus é muito bom, e nas situações mais tranquilas da vida, situações boas da vida, é muito fácil. E a gente ama mesmo, nosso coração se enche de amor. Mas existem situações que o nosso coração se enche de outras coisas, de sentimentos negativos. É nessa hora, quando o coração falha, que entra a convicção de quem Jesus é. Então, na hora que o seu coração tremer, porque a situação está grande demais, está difícil demais, é nessa hora, quando você não está sentindo, que entra a convicção. Temos que ser convictos de que Ele é o único caminho para a vida eterna. Não é uma questão de sentir. Jesus não está preocupado com o seu sentimento o tempo inteiro. A sua fé tem que ser indiferente do que você sente. Essa igreja contemporânea, hoje eu não estou bem, Jesus, vou dar uma afastada da igreja, porque tem que, tá legal, não estou bem, Jesus não está fazendo por mim, está difícil. É óbvio que vai estar difícil, em algum momento vai chegar, a dificuldade vem para todo mundo. E eu quis trazer justamente essa questão do sentimento, para abrir os nossos olhos, que a gente não precisa estar o tempo inteiro sentindo, ou morrendo de amores, por Jesus, ou pelo reino, ou em todo mundo, que legal, eu bati meu carro, estou muito feliz, eu bati meu carro, Deus, que legal que eu bati meu carro. Não é disso que eu estou falando, você não precisa, você pode chegar e falar, Senhor, eu estou mal, eu bati o meu carro, mas glórias ao teu nome. Senhor, eu perdi o meu emprego, eu não sei como eu vou alimentar minha família amanhã, mas glórias ao teu nome. Não tem a ver com o que você sente, tem a ver com o que Cristo é, e o seu sentimento não altera o que Ele é. O que você sente não muda o que Ele é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Pedro teve essa consciência, mesmo talvez ali com o coração meio afastado, meio não, Senhor, está meio esquisito esse discurso, não estamos entendendo legal, mesmo assim, fala, eu tenho crido e tenho conhecido, então para onde eu vou ir? É uma questão lógica, não é uma questão emocional, é lógico, é razão, é convicção, é saber e conhecer e aprender quem Ele verdadeiramente é. E aí entra Mateus 27 ao 37, para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou dizendo. E a gente vai seguindo para a conclusão. E diz assim, Mateus 22, 37, né? E aqui é a galerinha lá, firmeza pra caramba, questionando Jesus. E aí, o que é o melhor mandamento? O que é não sei o que? Os fariseus questionando ele. E aí Jesus responde, texto muito conhecido, que a gente conhece como o maior dos mandamentos. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Legal, tem que sentir, tem que amar. De toda a sua alma. Eu acho que está associado à mesma coisa ali também. E por fim, de todo o seu entendimento. Amar a Jesus não precisa só ser de sentimento de coração. Amar a Jesus é de convicção, é de entendimento de quem Ele é. Amar a Deus não é apenas na hora que Ele faz as coisas boas e você se sente bem porque Ele está fazendo as coisas boas. Amar a Deus, assim como diz aqui está dizendo é Mateus 22, 37, é amar com conhecimento, com entendimento. Então é nessa hora que a dificuldade e a adversidade vêm, que você se levanta e fala, estou triste, está mal, está ruim, Jesus, mas eu te amo de todo o meu coração, porque eu sei quem o Senhor é, e eu não tenho lugar nenhum para eu ir, se não for estar contigo na eternidade. Esse é o entendimento. Então eu quis desmistificar um pouco essa ideia que é só sentimento. Nosso coração é enganoso, irmãos. Vai ter momentos na nossa vida que
Não deveria, mas pode acontecer de você ficar magoadinho com Deus. Eu não fazia isso, não costuma ser legal. Mas é nessa hora que o joio e o trigo é separado, porque é nessa hora que eu falo, não, tudo bem, estou chateado, estou triste, mas brecha para Satanás, eu tenho crido e conhecido quem é o Deus que eu sirvo. Então, se existe alguém que está apto a mudar essa situação, por mais que eu não enxergue nada a um palmo à minha frente, apenas trevas e escuridão, eu estou triste, eu estou pessimista, tudo dando errado, tudo indo por água abaixo, meu coração está entristecido, mas a minha mente está, o meu Senhor Jesus, Ele está lá no alto, e Ele é o meu socorro. Então, se tem alguém que vai mudar a minha situação, é Ele. Então, se está difícil hoje, eu não quero saber se está complicado, eu estou focado no amanhã, e o amanhã só pode acessar aquele que irá atravessar com Cristo. Não dá para acessar o amanhã sozinho, não dá para acessar a eternidade sozinho, porque só Ele é detentor das palavras de vida eterna. Amém? Pessoal do louvor. A ministração e a palavra que o Senhor colocou no meu coração é que, primeira parte, é sobre a gente começar a pregar de verdade, a todo tempo, a todo momento, e que você não precisa se sentir apto. Eu não estou falando para você, não vai entrar em temas difíceis. Está com dificuldade? Pergunta para o Carlão. Carlão, estou evangelizando um cara, ainda sou meio neófito, falei de Jesus, ele curtiu, falei do Legendários, ele achou mó barato. Mas estou com dificuldade nesse tema que ele me perguntou. Estou falando para você ir lá e responder todas as dúvidas do cara. É pregar o amor de Jesus, indiferente do que você sente. Mas eu não gosto tanto dessa pessoa, não me sinto tão bem perto dela. O problema é seu. Jesus não ordenou você pregar para quem você gosta. Isso que eu dei o exemplo do cara do trabalho que você gosta, que eu quero levar a barra, é para você falar do cara que te irrita, do cara que está puxando seu tapete, do cara que está tentando te derrubar, da mulher que só fala mal de você, é para esse que você também tem que pregar o evangelho, para esse também, amém? É difícil. Então, meus irmãos, na hora que o sentimento falhar, você pode se colocar de pé, por favor? Na hora que o sentimento falhar, que o amor não for o suficiente, e ele vai falhar, nós somos humanos e falhamos, é nessa hora que vai entrar a razão, que vai entrar a convicção, é nessa hora que entra a certeza que Ele é o caminho, entra a certeza que Ele é a verdade, entra a certeza que Ele é a vida, que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o verbo que encarnou, que Ele é a certeza da minha salvação, e só Ele e ninguém mais tem as palavras de vida eterna. Amém? Vamos louvar ao Senhor mais um pouco.